Olá, amigo produtor, seja bem-vindo a mais um episódio sobre gerenciamento de processos do Canatube. Como eu disse semana passada, a gente está fazendo tudo remoto devido à pandemia do Covid-19, então nossos convidados estão todos nas casas deles, depois eu vou pedir para eles se apresentarem. Antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, é só clicar aqui embaixo. E se você não acompanhou o nosso primeiro episódio, clica aqui em cima da minha cabeça que vai aparecer um link. Então, vamos lá conhecer eles. Olá a todos, Celso Albano, da Urplana, gestor executivo. Mais uma vez discutindo aqui conjunturas e atividades que deveremos gerenciar na canavicultura. Hoje falando sobre gestão de processos, mapeamento e ferramentas disponíveis. Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui explorando esse tema que a gente acredita ser tão importante, que é o gerenciamento de processos. Agradeço mais uma vez, Celso, Tatiana, Urplana, pela oportunidade. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o Emerson, consultor de processos na Polo BPM, e vamos aproveitar mais esses minutos aí para estender um pouco o assunto de gestão de processos, como fazer isso na prática. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Semana passada eu acabei esquecendo de comentar, mas o Luiz e o Emerson fazem parte da Polo BPM e eles auxiliam as associações da Urplana a justamente entender e gerenciar esses processos. Então, ninguém melhor que eles para estar aqui hoje explicando para a gente como que funciona. Juntamente com o Celso, né, que é o mentor do Mudacana. Então, pensando aí na experiência que vocês têm em campo, eu queria que vocês explicassem para o pessoal como que faz para implantar esse processo na atividade agrícola. Legal, Tatiana. Obrigado pela pergunta. A gestão por processo na atividade agrícola, eu diria que ela é especialmente importante. Por que especialmente importante? Porque não gerenciar, não ter um bom controle do fluxo de atividade, daquilo que acontece, por exemplo, dentro da propriedade rural, desse empreendedor produtor, isso tende a ser realmente punido, que seja por uma baixa produtividade, por um desgaste do seu maquinário, por desperdício de insumo, enfim, são vários fatores que no final de uma safra tende a direcionar uma baixa rentabilidade do seu negócio. Então, ter esse bom gerenciamento das atividades, ter esse bom gerenciamento de processo, vai ser fundamental para que ele não tenha esse tipo de problema. E aí a gente pensou assim, conhecendo e já entrevistando tantos produtores e com esse contato tão próximo aí com as associações que a gente vem tendo nesses últimos anos, a gente vem identificando algumas sugestões que eu acredito ser bem pertinente aí para o produtor. A primeira delas, que sim diz respeito a processos, é justamente esse produtor criar, estabelecer uma visão de futuro para a sua propriedade. Ele realmente ter essa sinceridade de identificar onde ele quer chegar, o que ele quer, né, para a sua propriedade no médio e no longo prazo. Então, esse seria o primeiro passo, ele entender qual que é o meu desejo. Eu pretendo, é meu objetivo focar no aumento da produtividade, é o meu objetivo partir para uma certificação, ou eu busco expandir a área, enfim. Essa visão de longo prazo é fundamental para começar essa discussão de como melhorar o processo. Um segundo passo, que eu acredito ser bem importante, é esse produtor passar a compartilhar essa visão que ele criou de médio e longo prazo com as entidades que tem ao seu redor. E o produtor geralmente tem ali alguns amparos, tem a cooperativa, tem a revenda, tem sindicato, tem a associação, enfim, tem um conjunto de atividades, tem um conjunto de entidades que estão ao seu redor e que sim, vale muito a pena para esse produtor compartilhar essa visão. Eu chamo a atenção aqui, né, diria que para um terceiro momento, compartilhar essa visão principalmente com a sua associação. A associação ela tem lá um conjunto de profissionais que pode ajudar bastante o produtor. Lá tem técnicos
Lá tem pessoas que têm o conhecimento da parte jurídica, da parte ambiental, da parte de sustentabilidade, e com certeza vai conseguir ali pegar essa visão que o produtor tem de médio e longo prazo e escrever isso de uma forma mais estruturada. Quando a gente vai saindo dessa visão que ela é mais subjetiva, essa visão, esse desejo maior do produtor, e vai desdobrando isso em planos, a gente passa, sim, a ter aí uma gestão por processos. E o quarto passo, eu diria que é justamente, ok, eu tenho minha visão, eu compartilhei essa visão com as entidades que estão ao meu redor, a associação agora está comigo, compartilhando e me auxiliando a alcançar esses objetivos, mas eu preciso também de monitoramento e controle das minhas atividades, né? Eu preciso ter do meu dia a dia aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz. Eu preciso criar alguns novos hábitos, como, por exemplo, adotar o hábito de anotar quais são os meus custos, de frequentar as palestras, de frequentar aqui o Canatube com o material que tem de conhecimento, justamente para eu ficar bem amparado em termos de conhecimento, em termos de controle das minhas atividades no dia a dia, e aí sim eu ganhar essa visão por processos, eu ter implementado no meu empreendimento uma gestão, de fato, focada em melhoria contínua, focada em angariar aí os benefícios de ter uma gestão por processo. É importante também que o produtor ele identifique quais são os processos. É preciso ter muito claro na cabeça de todo mundo qual que é o meu processo. E aqui a gente pode pensar em 3 grandes grupos de processos para facilitar. Os processos de suporte, os processos administrativos, digamos assim, que envolvem gestão financeira, compras, gestão de estoques, gestão de pessoal, né, de admissão ou demissão de pessoal e manutenção de equipamentos, por exemplo. E a gente tem também os processos finais, que são os processos de atividade agrícola, exatamente. Então, a parte de plantio, adubação, aplicação de herbicida, colheita, transporte, gestão ambiental, são processos finais, processos que a gente executa mesmo para entregar valor. E os processos de controle, como o Luiz bem colocou, é preciso fazer o monitoramento, é preciso fazer o acompanhamento. Então, existem processos específicos para fazer esse controle dos outros processos. Pensando em um processo final, da aplicação de fertilizante. No primeiro episódio, a gente falou sobre o conceito de gestão ponta a ponta, que vai desde o início, desde a identificação de uma demanda até a completa satisfação dela. Então, a aplicação do fertilizante, ela deve começar na análise do solo, na compra específica de adubos de acordo com a análise feita, na recepção e armazenamento adequado desses adubos, preparação de equipamentos, produtos e EPIs, a aplicação em si, em como fazê-lo de acordo com as condições adequadas, na limpeza dos equipamentos e armazenamento final e o registro dessa aplicação. Esse é um exemplo de um processo ponta a ponta. Então, ele vai desde a análise até o registro e armazenamento dessa aplicação. Deixa eu fazer algumas analogias, né? Pensando em relação a esse trabalho de mapear processos, até um exemplo do que a gente sentiu quando começamos esse projeto de profissionalizar cada vez mais a Urplana e trazer sugestões de padronização de gestão das associações. São tantas atividades e tantas pessoas que às vezes ficam um tempo na empresa e às vezes saem e não deixam um pouco do que ela aprendeu, que o mais importante é, independente da pessoa que está lá, é extremamente valiosa, a experiência dela é importante, mas eu preciso entender todas as atividades que essa empresa, ou o escritório de associação, ou a propriedade rural tem para cumprir, pensando que na eventualidade dessa pessoa determinada sair, aquela que entrar já tem mapeado os processos para ela poder desenvolver. É quase que você pegasse e falar, olha, os processos estão encaminhados, eu te passo aqui mais ou menos tudo que a gente já deixou mapeado e a partir daí
a gente consegue atingir esses objetivos. Então, mapear processos também ajuda até na própria continuidade da atividade, para eu evitar que seja interrompido uma atividade e depois ensinar aquela pessoa quando, eventualmente, uma se desligou, foi desligada e eu contratei alguém. Então, acho que fazer o mapeamento das atividades, a gente tem como principal ponto algumas coisas que eu marquei aqui. Por exemplo, mapear e delegar. Quando eu delego, eu começo a compartilhar responsabilidades. Então, eu tenho que ter uma plena noção de todos os processos em que minha empresa está inserida, tudo que eu tenho que fazer para separar por áreas e cada área assumir a sua responsabilidade. Com isso, a gente consegue atender os objetivos. Quando o Luiz falou sobre entender qual que é a visão do indivíduo que vai mapear os processos, vamos falar, independente se é empresa ou propriedade rural. Quem estabeleceu essas metas, eu coloquei que, na verdade, ele tem que ter controle ou assumir controles de situações para saber até onde que ele pode chegar. Então, na verdade, é mapear o hoje para chegar até amanhã. Sabendo o que eu tenho de atividades, eu consigo atingir meus objetivos. Isso pode ser muita teoria, mas se você se administra e passa isso para os seus liderados, profissionais que trabalham com você, subordinados, não importa o nome, você consegue compartilhar com eles um objetivo em comum. E essa descentralização acaba trazendo todos para a mesma responsabilidade, e o mais importante do mapeamento de processos é que você cria um clima de disciplina. E, de repente, isso passa a ser uma coisa que passa a reinar tranquilamente. Você fala, bom, agora eu consigo compartilhar mais até os meus objetivos como dono do meu negócio com as pessoas que estão juntas comigo tentando obter esses objetivos. É legal pensar também que o momento de mapear processos, né, essa etapa inicial de identificar os processos e desenhar exatamente como ele pode acontecer, como ele deve acontecer, ele é um bom momento para a gente trazer boas práticas para o nosso dia a dia. Então, sentar a equipe, discutir entre as pessoas, falar, ok, como que eu vou fazer, então, a aplicação do meu fertilizante? Ou qual que é o melhor jeito de eu gerenciar o meu estoque? Nesse momento, é um bom momento da gente trazer boas práticas, trazer aí referências, trazer inovação para o nosso dia a dia. Então, aproveite esse momento inicial de implantação, de promoção da gestão por processos, para colocar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de novo que você tem o desejo e muitas vezes não consegue se planejar. Aqui vai ficar, então, uma pergunta durante as nossas discussões. Por que as atividades de agricultura de precisão não conseguem ter êxito em algumas propriedades e, às vezes, isso acaba sendo prejudicado? Ao longo das conversas, eu vou responder junto com vocês, tá bom? Muito obrigada a você que acompanhou até agora. Semana que vem, então, a gente começa o nosso episódio, vai ser norteado aí pela pergunta que o Celso deixou em aberto. Então, confere semana que vem. Até lá!